Para Deus não importa o princípio. Para Deus, o fim tem grande relevância. 5 de novembro, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Há um homem mordomo que foi infiel ao seu senhor, muito infiel. E quando ele percebeu que o senhor vinha para castigá-lo, ele automaticamente arrependeu-se do que tinha feito e buscou garantir o seu futuro por meio do arrependimento e por meio do uso de uma estratégia de garantia para o seu futuro, mediante o que do que ele se arrependera. Ou seja, aquele homem reduziu a pena dos que deviam ao seu senhor, porque na pena em que estavam tinham dificuldade de pagar, mas com a pena reduzida o puderam pagar na hora. E quando seu senhor chegasse e ele apresentasse as contas, por mais zangado que o seu senhor estivesse, o havia de aplaudir e receber, porque ele se esforçou para corrigir os seus erros. Por isso é que o Senhor Jesus o elogia. O elogia porque ele conseguiu passar da conduta desonesta para a conduta honesta. Ele percebeu que a conduta desonesta tem consequências e por isso mudou o jogo e agora chamou as coisas a seu favor. É pena que o mestre está a dizer que os filhos deste mundo, não é? Eles têm uma prudência para conquistar riquezas e promover seus interesses, enquanto que os filhos da luz, que possuem entendimento da verdade, não se empenham pela busca da salvação. Este homem se esforçou para verem as coisas darem certo para o seu lado. Este homem se esforçou para corrigir o erro que tinha cometido. Mas nós cristãos hoje, como é que fazemos? Nós erramos e às vezes ainda ficamos cheios de orgulho. Erramos e não queremos mostrar um arrependimento sincero. E para piorar, aqueles até que nem têm, como nós gostamos de dizer, o nível da nossa unção, a nossa frequência na igreja, conseguem entender melhor os cenários espirituais e sociais e estão tirando dividendo não só do bem-estar social, mas até material. E nós, nem do espiritual, conseguimos tirar proveito. Imagina do material e do social, que são bem mais fáceis do que o espiritual. E está a acontecer que Jesus está a esclarecer que a nossa fidelidade no muito que queremos que Deus nos dê, ela já é comprovada no pouco que Deus está nos dando. Como estão as tuas contribuições na igreja? Como estão as tuas contribuições na sociedade? Como estão as tuas contribuições a nível da comunidade? O teu dinheiro é só para ti? O teu dinheiro você usa para ajudar as pessoas que a ti recorrem a procurar ajuda? Será que você é aquele que mesmo com o que tem passa a vida a se atolar em dívidas para comprar coisas que não precisa para agradar pessoas de quem você nem gosta ou de quem você não precisa agradar? Já que a nossa missão é simplesmente agradar a Deus. Então, meu irmão, faça uma reflexão, ou minha irmã, faça uma matemática de como é que você tem se comportado na tua ação de graça para com o Senhor. Porque a Bíblia está a dizer que quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito. Eu já ouvi pessoas dizerem que não dá dízimo porque ganha pouco. Já vi pessoas que não dão oferta nos cultos porque dizem que ganham pouco e o que tem já nem chega para si, como é que vão dar para Deus? Mas essas pessoas perdem de vista o grande segredo da prosperidade. E o segredo da prosperidade é este: não importa a dimensão do que Deus está a te dar. Se é Ele que está a te dar, você precisa ser grato. Porque quanto mais grato você for, mais o Senhor vai te proporcionar as grandes coisas para a tua vida. E agora vê o que está a acontecer. Jesus está a dizer que ninguém pode agradar dois senhores. Como assim? Meu irmão, Satanás se alegra com o teu bocado do coração que você lhe dá. Satanás se alegra
com o bocado de sinal que você lhe dá. Ele não precisa de tudo. Para ele, a barata só precisa de um pouquinho de pão no chão e está a vir. O rato só precisa de um furo, não precisa da porta aberta. Mas com Deus ou é tudo ou nada. Deus quer todo o coração, toda a vida. Mas Satanás se satisfaz com pouco. Mas Deus não é dessa forma. Por isso ele está a dizer, não há como agradar os dois senhores. Não tem como Satanás e Deus estarem felizes contigo ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um e desagradar o outro e vice-versa. A minha pergunta neste dia 5 é: quem você tem agradado? Quem manda no teu coração? Você sabe a resposta. Olha que para Deus todas as coisas que interessam aos homens são abomináveis. Aos homens sem Deus, claro, a ganância, a depravação, os rancores, os ódios, as faltas de perdão, tudo isso para Deus é abominável. Mas nós temos a missão de agradar a Deus por meio da prática de obras que glorificam o seu santo nome. E você vai mais adiante no versículo 17. Jesus está a dizer que é mais fácil do céu e a terra passarem. É mais fácil Deus se desfazer do céu e da terra do que de um til das escrituras. Por que o til? Porque na língua hebraica o til é o menor símbolo que existe. Por isso Jesus está falando do til, ou seja, nem este tão pequeno vai ser ignorado. Com isto, estamos a querer dizer que algumas pessoas na igreja forjam a obediência. Elas manipulam a obediência. Ou seja, elas têm aversão a todo o pecado que não cometem, mas preferem não comentar a respeito daqueles que cometem, condenam todo mundo que comete o pecado que ele não comete para serem achados mais santos e mais puros. Por isso é que nós pregadores, quando pregamos, falamos que a pregação também é para nós, porque a revisão começa conosco, ou seja, ou você obedece tudo ou você não obedece nada. Claro que no caminho da obediência há falhas, há tropeços, mas não contam só as falhas e os tropeços. Olha para este servo lá atrás, conta a tua intenção em mudar o jogo e chamar as coisas a favor do teu Senhor e com isso você ser beneficiado por causa da sua grande misericórdia. E agora você vai encontrar o paradigma do rico e o Lázaro. A primeira desconstrução que temos que fazer aqui é de algumas pessoas que tentam trazer aqui o que não existe. A Bíblia não está a dizer que o céu é para os pobres e o inferno é para os ricos. Não. Muito pelo contrário. Este rico, quando está lá no inferno, ele está a pedir ao pai Abraão que tenha misericórdia dele. Como assim? Quer dizer que ele conhece o pai Abraão? Quer dizer que este rico estava sentado na igreja? Quer dizer que este rico canta no coral conosco? Então não é nenhum rico devasso que não conhece a Deus. Ele conhece até a Deus, conhece o pai Abraão. Então o que a Bíblia está simplesmente a dizer é que tanto o céu como o inferno estão à disposição do rico e do pobre. A conduta que cada um decidir ter aqui na terra é que vai ditar para onde ele vai. E aqui Jesus já está a estabelecer com clareza, o inferno existe e o céu também. O inferno existe e muitos dizem o inferno é aqui na terra, cá se faz, cá se paga. Não. Algumas coisas até podem parecer ter início aqui, mas elas têm um lugar de consumação. O inferno é um lugar de tormento eterno. É um lugar de arrependimento sem valor, porque não adianta te arrependeres, não vai mudar a situação. É um lugar onde você todos os dias vai lembrar do que poderia ter feito certo, mas fez de errado. É um lugar onde todos os dias você vai poder observar aqueles que estão a celebrar na presença do Senhor, enquanto você que não andou segundo a vontade de Deus está a perecer. E quando digo você, não falo você, meu irmão, minha irmã, claro, falo do homem, porque eu sei que você vai viver uma vida santa e estaremos juntos lá no céu, celebrando. Então, quem não crê no inferno, problema seu, quem não crê no céu, problema seu também. Mas nós cremos no céu e no inferno, por isso decidimos viver uma vida digna daqueles que estão se preparando para morar no céu. Não há vida
após a morte para consertar o que está errado. Vida após a morte é uma continuidade das consequências daquilo que nós semeamos. Por isso aqui já está desconstruído a ideia de tentar o contato com os mortos, a ideia de falar que por exemplo, não é? Alguém está no purgatório, a alma é extinta, tudo que a pessoa fez acaba depois da morte. Não, depois da morte tem história e eu até acredito que ali sim começa a vida de verdade, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Aí sim começam de verdade. Meu irmão, Jesus começou com muitos milagres, muita palavra, e é aqui nesta parábola onde ele, a única parábola, uma das poucas, que ele usa o nome. Isso quer dizer que a partir do momento em que na parábola aparece o nome da pessoa, é porque era uma história real e todos conheciam e sabiam que isso tinha acontecido. O nome do rico não é citado, mas o nome do pobre aparece. Por quê? Porque a história na verdade é real e o nome do rico também poderia aparecer. Então, meu irmão, talvez você seja um rico e talvez você queira ser rico. Eu te incentivo, fica mesmo rico. A igreja precisa estar bonita, precisa de instrumentos, precisa de bancos, precisamos pagar os ministros, precisamos ajudar os necessitados. A igreja precisa que aqueles que a representam tenham mão na massa mesmo. Mas, por favor, não permita que o teu coração se torne avarento. Não permita que o teu coração se esvaie na vaidade, mas pelo contrário, que ele esteja sempre conectado em Deus e reconhecendo que tudo que você tem pertence ao Senhor. Deus vai te dar uma boa vida e talvez já tenha te dado. Deus vai realizar os teus sonhos e garantir que você repouse na paz. E quando estiver repousando na paz, lembra, há sempre um Lázaro lá fora precisando da tua ajuda. Há sempre um Lázaro lá fora querendo que caia da tua mesa. Não despreze esse Lázaro. E não seja aquele rico que despreza, muito pelo contrário, mas aquele rico que entende que o que tem na verdade, o tem também por causa de Lázaro, porque você é embaixada de Cristo, e a embaixada de Cristo representa Cristo fazendo aquilo que Cristo faria. Meu irmão, minha irmã, Deus rica e poderosamente possa nos abençoar. Como vocês viram, nós estamos num outro nível, um nível de profunda reflexão para percebermos se realmente temos andado no caminho da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Não é só oba-oba, não é só sai-sai, não é só palavra forte, não é só poderoso, não, é também uau, poderoso. Eu preciso me arrepender, eu preciso me voltar para o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Meu irmão, hoje é mais um dia em que eu te convido. Reflita na tua vida para refletir nela a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.